Aqui é seu professor Marcos Porto, da disciplina Introdução à Teologia e seus Métodos. Nós vamos fazer uma pequena revisão da unidade 5 para que nós possamos estudar para provas. Então vamos lá. Essa revisão se baseará em questões que podem vir a cair na sua prova e a justificativa para as suas respostas, tudo bem? Então a primeira questão seria a seguinte: a moderna teologia considera que o Evangelho a moderna teologia considera que o Evangelho em si é imutável, porém o mundo se encontra em constante mudança. Logo, o Evangelho é imutável, mas a nossa percepção e compreensão do Evangelho não é. Então, uma resposta viável seria imutável. Outra questão que poderia ser abordada seria a seguinte: na relação entre a teologia e o sermão, é possível dizer que a teologia é espaço a ser preenchido, do sermão? Qual o termo que completa essa expressão? Bom, a teologia seria a consciência do sermão. Pois, como base, teríamos o seguinte: um fator que não pode ser perdido de vista é que a teologia é a consciência do sermão, da declaração de que o pregador deve proclamar de forma correta a mensagem. Segue-se que ele precisa refletir teologicamente para poder fazer essa declaração de proclamação correta da mensagem. E para ser capaz de ensinar a teologia, muito embora não tenha de associar o púlpito domingo após domingo, o teólogo precisa entender a intenção da proclamação e ter a tarefa do pregador imediatamente em vista. Dependente do teólogo ser ou não um pastor que está dominicalmente pregando, o teólogo deve se preocupar com a pregação do Evangelho. Legal, vamos então mais a uma questão diferente dessa. Por exemplo, discorra sobre a necessidade de ser instruído em um conteúdo teológico sólido. Bom, todas as pessoas, quer sejam membros de uma congregação religiosa ou não, precisam ser instruídas e receber um conteúdo teológico sólido que lhes dê condições referenciais para resistir aos embates do materialismo filosófico e prático de nossos dias. O sermão, a prédica, a homilia ou os estudos bíblicos permeados de consistência teológica são grandes ocasiões por meio das quais o líder religioso pode oferecer alimento espiritual ao povo que dele necessita. Boa essa questão, não é? Vamos a mais uma. A igreja, em sua dinâmica de ações e programas, muitas vezes utiliza meios diversificados para a proclamação do Evangelho, como teatro, música, dança. Qual é o lugar de destaque reservado ao sermão? Bom, o lugar de destaque reservado ao sermão geralmente é o púlpito. Logo, o púlpito ocupa esse lugar central da ministração da palavra de Deus na maior parte das igrejas cristãs no Brasil. Todas as outras atividades são tão importantes quanto, mas a pregação é a centralidade da mensagem cristã. Beleza. Perdão, do anúncio da mensagem cristã. Vamos lá, outra questão. Em termos de comunicação, por fazer parte de um grupo religioso, muitas vezes imaginamos que estamos sendo entendidos. Termos como regeneração, conversão e remissão são desconhecidos por muitas pessoas que não estão no nosso contexto. Como proceder então em nossa comunicação? Ora, nós precisamos tornar claro o significado de todas as palavras que nós proferimos quando estamos comunicando a mensagem. Logo, a comunicação precisa chegar ao entendimento das pessoas. Para isso, qualquer dificuldade nessa comunicação precisa ser retirada ou contornada. Precisamos falar o mais claro possível. Outra questão que poderia cair é: o teólogo Paul Tillich, ao argumentar que não podemos pensar em descobrir um método de comunicar o Evangelho, de modo que, ao ouvi-lo, os outros entendam e o aceitem, comunicar o Evangelho significa então colocá-lo diante das pessoas de modo que sejam capazes de decidir. Diante disso, marque uma opção que completa a sentença a seguir. O Evangelho é um assunto de... o Evangelho é um assunto de decisão. O Evangelho conduz ou faz com que a pessoa caminhe num traçado ou num caminho, numa situação em que ela tenha que chegar a um momento de decisão.
A pregação do Evangelho é colocar o homem diante da vontade de Deus. Ele precisa ouvir e imediatamente ser confrontado com a realidade e com a decisão que ele precisa tomar em relação à aceitação do Evangelho, ou à aceitação de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Legal. Vamos então para a próxima questão. O pregador deve proclamar de forma correta a mensagem e, para isso, precisa refletir teologicamente. Se a teologia não pode ser pregada, a que conclusão podemos chegar? Ora, se a teologia não pode ser pregada, se essa teologia não edifica a igreja, se essa teologia não produz vida, essa pregação precisa passar por uma nova reflexão teológica. Logo, não é uma boa teologia. Se essa teologia não pode ser pregada, não é uma boa teologia para ser disposta em um púlpito de igreja. Vamos lá. A própria colocação do púlpito no centro dos nossos templos testemunha a respeito do lugar de destaque reservado ao sermão. Tão enraizado está o sermão na vida da igreja que não podemos imaginá-la sem essa proclamação. Justifique o papel do sermão na vida da igreja. Ora, o sermão ele é a proclamação e a divulgação das boas novas. É por meio da pregação que a orientação, o conforto, a exortação são ministrados pelo líder religioso. Nós conhecemos o texto bíblico que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se essa palavra de Deus não é anunciada, ela não terá efeito na vida das pessoas que devem recebê-la ou que devem vir a conhecê-la. É claro que há muitas maneiras de pregar essa palavra, mas, conforme a tradição religiosa nacional, o sermão é a parte central do culto ao Senhor, onde nós transmitimos a mensagem de Deus. Outra questão. Quanto à transmissão de um corpo de crenças por meio do trabalho educacional na igreja, podemos afirmar que possui que tipo de conteúdo? Ora, o conteúdo que é passado por uma igreja através da sua ação educacional, esse corpo de crenças, é um conteúdo histórico-teológico, ou seja, nós aprendemos a historicidade do conteúdo teológico que nós aprendemos na escola bíblica dominical, nas uniões de treinamento e outros tipos de locais de estudo ou momentos de estudo com a igreja. O trabalho educacional da igreja ele tem um conteúdo histórico-teológico que emana do fato de que a revelação ocorreu na história e alcançou um povo peculiar em relação aos seus hábitos e maneiras. Logo, esse trabalho educacional ele apresenta o conteúdo teológico ajustado à periodicidade histórica em que vivemos, conforme os costumes que vivemos, mas lembrando a historicidade e a teologicidade desse conteúdo conforme ele foi construído na história. Que legal! Vamos então para mais uma questão. Discorra sobre os fatores não verbais para a comunicação do Evangelho presentes na igreja. Ora, são muitos os fatores não verbais presentes na igreja para comunicarmos o Evangelho. A igreja deve reconhecer a importância desses fatores não verbais na comunicação do Evangelho por meio da comunidade de adoradores como um todo, por meio da família e no âmbito do ensino. Não é possível transmitir a narrativa evangélica ou a doutrina teológica sem estabelecer, ao mesmo tempo, uma relação entre mestre e discípulo, entre pai e filho, cujas relações apoiam ou negam o Evangelho que é ensinado. O Evangelho é comunicado pela vida total, pela missão integral da igreja. É também ministrado por como cada membro dessa igreja atua junto à sociedade, pelos tons emocionais no lar, na escola, na sua atuação no trabalho, bem como outros aspectos concretos da vida e a adoração da igreja precisam ser reconhecidos como fatores de transmissão da fé. Como nós vivemos fala mais do que como nós falamos. As formas arquitetônicas da igreja, os símbolos que ela apresenta, as formas de adoração, a sua liturgia, tudo isso são meios eficientes de comunicação do Evangelho. Na celebração periódica e constante das ordenanças, por exemplo, existe uma expressão dramática e pictórica do coração da mensagem da igreja referente à obra redentora de Deus para a salvação do homem através de Jesus Cristo. Muito boa essa questão. Última questão, então, para abordarmos e fecharmos essa aula. O sermão precisa ocupar um lugar central na adoração e liturgia da igreja, sendo movido pelo Espírito Santo e motivado pelo amor às almas. Podemos afirmar que a igreja vive para... Ora, a igreja vive
para proclamar o Evangelho. O objetivo maior do sermão, do púlpito de uma igreja, é a proclamação do Evangelho. Muito obrigado a vocês aí, terminando essa aula.